Bom, pessoal, a Confederação do Equador foi um movimento revolucionário republicano que começa em Pernambuco em 1824, durante ali o reinado do Dom Pedro I, e vai também se espalhar por outras províncias do Nordeste, como o Rio Grande do Norte, a Paraíba e o Ceará. O nome Confederação do Equador faz referência a uma linha imaginária de mesmo nome que passa próximo às províncias nordestinas. Ah, importante, essa bandeira que vocês estão vendo aqui ao meu lado é a bandeira da Confederação do Equador. Mas para a gente entender os motivos que vão levar à eclosão da revolta, a gente tem que lembrar da Constituição de 1824. Foi uma Constituição outorgada, imposta pelo então imperador Dom Pedro I, e uma Constituição que dava amplos poderes ao imperador com a criação do quarto poder, que seria o poder moderador. Sem contar que antes dele outorgar a Constituição de 1824, ele fechou em 1823 uma Assembleia Constituinte. Então ele fecha uma Assembleia Constituinte e no ano seguinte, depois de fechar essa Assembleia, ele outorga uma Constituição, né, de acordo ali com seus interesses. Então, o Dom Pedro I, já no início do primeiro reinado, ele começa a mostrar o seu autoritarismo a partir das ações políticas. Outro ponto que deve ser relacionado à revolta era a crise econômica que a região Nordeste passava. Desde a expulsão dos holandeses, o açúcar, que era a principal economia da região, estava em crise. Então a gente tinha um cenário de autoritarismo por parte do Dom Pedro I, um cenário de crise econômica, e isso também foi atrelado a questões sociais e disputas políticas locais. Esse é o cenário da Confederação do Equador. Ah, já estava me esquecendo, a alta carga tributária também foi um ponto muito importante entre os participantes da revolta. Ah, e lógico, né, esse ponto aqui nós também temos que anotar aí. Muitos estavam insatisfeitos com a monarquia. Lembra, no início da aula eu falei que a Confederação é um movimento republicano. E o Brasil era uma monarquia. Então muitos estavam insatisfeitos com o regime monárquico, lembrando que países como os Estados Unidos e outros países vizinhos ao Brasil já tinham adotado um modelo republicano, enquanto o Brasil tinha adotado então o regime monárquico. E esse foi um ponto de ampla insatisfação por parte dos integrantes da revolta. E nesse sentido, gente, muitos movimentos armados republicanos vão eclodir no Brasil, questionando justamente essa ordem monárquica vigente. No caso de Pernambuco, o autoritarismo ele chega de forma direta quando o governador da província do Mato Grosso, Manuel de Carvalho Paes, foi deposto. E essa deposição do governador da província de Pernambuco foi o estopim para o movimento começar, para a Confederação do Equador começar contra o Dom Pedro I. Os principais líderes da revolta, a gente vai destacar aqui o pernambucano Frei Caneca, importante nome, tá? Ele também vai ter outras participações em outras revoltas. Bom, além do Frei Caneca, a gente tem o baiano Cipriano Barata e também um cearense, o Padre Mororó. Esses três nomes, Cipriano Barata, Frei Caneca e o Padre Mororó, os três, gente, atuavam como jornalistas. Então eles vão usar essa atuação para poder divulgar as ideias da revolta. E, como eu tinha dito ali agorinha, e eu volto a repetir, os três estiveram envolvidos em outras revoltas que ocorreram no Nordeste. Os revoltosos envolvidos aí na Confederação do Equador, eles chegaram a criar um novo governo, um governo republicano com um projeto abolicionista. Então a abolição estava presente nas pautas dos revoltosos, a abolição da escravidão, e também desejavam a feitura ali de uma nova Constituição, uma Constituição de caráter liberal. Na época, o Brasil ainda não tinha um exército constituído, o Brasil ainda não tinha um exército nacional e tampouco dinheiro. Tanto é que o Dom Pedro I, para conter as províncias nordestinas revoltosas, ele vai buscar empréstimos com a Inglaterra. Esse é um ponto importante. Ele vai então pegar dinheiro emprestado com a Inglaterra para conter, para evitar a separação dessas províncias. Porque a gente tem que deixar isso claro. Se essa revolta tivesse tido ali o sucesso
que ela esperava, as províncias nordestinas iriam se separar do território nacional. Então, além de ser uma revolta republicana, é uma revolta separatista. Ela não só ameaçava a monarquia de Dom Pedro I, como também ameaçava o território de Dom Pedro I. Bom, mas a revolta ela não vai conseguir cumprir ali com seu objetivo, que era proclamar a república, se separar desse território monárquico, e isso se dá principalmente por conta das divergências entre os líderes e os integrantes da revolta. Alguns foram presos, como foi o caso do jornalista Cipriano Barata, e outros foram condenados à morte, como foi o caso do Frei Caneca e do Padre Mororó. Então, gente, a Guerra da Cisplatina, ela aconteceu, né, entre o Império do Brasil, que na época era governado pelo imperador Dom Pedro I, contra as Províncias Unidas do Rio da Prata, onde hoje está localizada a Argentina. Bom, gente, mas por que as Províncias Unidas do Rio da Prata e o Império do Brasil estavam brigando? Gente, eles estavam brigando para controlar a região da Cisplatina. Por isso que chama Guerra da Cisplatina, né? Que vai ter vários desdobramentos, tá? Bom, e aí eles queriam dominar a Cisplatina. E onde está a Cisplatina? Gente, a Cisplatina é onde hoje está localizado o Uruguai. Essa foi a primeira guerra que o Brasil participou como nação independente. Essa guerra ela vai começar em 1825 e vai se estender aí até 1828, gente. E foi uma guerra desastrosa para o Brasil, né? O Brasil não só perdeu a Cisplatina, ou seja, ele perde o controle da Cisplatina, né? Como ele também vai entrar numa difícil crise econômica após essa guerra. Mas, sem dúvidas, o resultado mais importante dessa guerra, sabe qual foi, gente? A independência da Cisplatina. Tá? A Cisplatina passou a ser chamada de República Oriental do Uruguai, hoje apenas Uruguai. Gente, mas por que aconteceu essa guerra da Cisplatina? A gente precisa voltar em alguns pontos para a gente entender, né, quais foram os fatores que levaram à eclosão dessa guerra lá no século XIX. Então vamos lá. A Cisplatina, onde hoje está o Uruguai, né, foi uma região de muita tensão, muita disputa na história, desde o período colonial. Gente, para vocês terem uma ideia, né, lá no século XVII, quando essa disputa começa, né, os portugueses, Portugal, vão construir um forte, né, na margem oriental do Rio da Prata, né? E quando os portugueses vão construir esse forte, lá no século XVII, lá no período colonial, vai surgir a famosa colônia de Sacramento. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Que desde o período colonial, essa região da Bacia Platina já era uma região de disputa, né? Principalmente entre Portugal e Espanha. E aí, a colônia de Sacramento, né, foi alvo de muita disputa, né, ao longo dos séculos aí, principalmente, como eu disse, entre Portugal e Espanha. E aí o que acontece, gente? Para tentar amenizar, apaziguar essa disputa entre Portugal e Espanha, vários tratados foram assinados durante o período colonial, né, entre essas duas nações. Né, a gente pode exemplificar aqui, né, o Tratado de Madrid, que foi assinado, a gente pode falar também do Tratado de Santo Ildefonso, enfim, foram vários tratados que foram assinados para definir ali os limites territoriais entre Portugal e Espanha em relação à colônia de Sacramento. Só que mesmo com esses tratados, gente, a disputa pelo território foi muito acirrada, foi muito intensa, né? Ora esse território foi para a Espanha, ora ele foi para Portugal. E essa indefinição em relação aos limites da colônia de Sacramento, ela vai se estender até o século XIX, justamente esse momento que está acontecendo a Guerra da Cisplatina. Outro ponto que a gente tem que voltar para poder entender a Guerra da Cisplatina, né? É aquele período ali que o Dom João VI está vindo para o Brasil, né, fugindo das invasões napoleônicas, né, e isso vai acontecer quando, gente? Em 1808, né, 1808, Dom João VI vem, né, chega no Brasil no ano de 1808, na verdade ele sai da Europa no ano de 1807, né, e ele chega aqui em 1808. Né? A família real portuguesa ela vai se instalar na cidade do Rio de Janeiro num período aí da nossa história que ficou conhecido como período joanino. Beleza. E o que o Dom João VI, Natália, a vinda da família real tem a ver com a Cisplatina? Socorro! Calma, gente, tá? Quando Dom João VI veio para o Brasil, ele
anexou a Cisplatina ao território do Brasil, né? Na verdade, a colônia de Sacramento, né, que a gente estava falando até agora, vai passar a ser a colônia, o território da Cisplatina. E aí ele vai anexar a Cisplatina ao Brasil. Por quê, gente? Por que ele faz isso, professora? O território do Brasil já era um território grande, ele vai anexar mais um território? Sim. Sabe por quê? Porque a Espanha, que estava controlando a região da Cisplatina naquele momento, tinha permitido as tropas de Napoleão Bonaparte passar pela Espanha para invadir Portugal. E aí o Dom João VI, para se vingar, quando ele chega aqui no Brasil, ele fala, não, peraí, eu vou anexar a região da Cisplatina, que é a antiga colônia de Sacramento, ao território do Brasil. Então, por isso que é importante a gente lembrar, né? Esse território da Cisplatina, ele vai ser anexado ao território do Brasil por Dom João VI, né? Naquele episódio de vinda da família real. Bom, mas antes da Guerra da Cisplatina começar de fato, o Brasil realizou 2 invasões no território. Tá? A primeira invasão foi em 1816, né, que o Brasil invadiu de forma definitiva a Cisplatina, né, no reinado aí do Dom João VI, né, nesse momento que ele estava aqui no Brasil. Né? Então, o território da Cisplatina vai ser incorporado ao Reino de Portugal, Brasil e Algarves, tá? E aí, gente, só para vocês terem noção, foram mais ou menos 14 mil soldados que invadiram a Cisplatina em 1816 para incorporar esse território ao Brasil. E aí, depois dessa invasão aí em 1816, né, que foi liderada pelo Visconde de Laguna, a situação ali ficou ainda mais tensa. Né? Ela ficou tensa primeiro com a população local da região da Cisplatina, né? Nós sabemos que o Visconde de Laguna, ele foi muito violento nesse processo, né? Então, aconteceu um grande descontentamento da população local em relação a essa invasão, tá? Então, esse foi o primeiro problema. O segundo problema foi com a Argentina, que na verdade não era chamada Argentina ainda, né? Era as Províncias Unidas do Rio da Prata, né? Então veja bem, essa invasão que foi promovida pelo Dom João VI, quando ele estava no Brasil, lá na Cisplatina, aumentou ainda mais as tensões que já existiam na Bacia Platina desde o período colonial. Bom, uma segunda invasão que a gente tem que mencionar antes da guerra eclodir, foi no ano de 1822. Gente, no ano de 1822, né, começava aquele processo de independência do Brasil, né? Esse processo acabou colocando aí como grande herói de independência o Dom Pedro I, né? Apesar de que esse processo de independência não pode ser visto, analisado dessa forma, mas isso é assunto para outra aula. Tá? Bom, e aí o que acontece? Quando o Brasil declara a independência, né, a Cisplatina continua anexada ao Brasil. Ou seja, quando o Brasil declarou sua independência, lá em 1822, né, em algumas de suas províncias, a Cisplatina continuou anexada ao Brasil. Né? Gente, e isso foi tão interessante porque, assim, quando a independência aconteceu e o Dom Pedro I, né, começa a pensar a primeira Constituição do Brasil, né, chega a acontecer uma Assembleia Constituinte, representantes da Cisplatina, né, vão participar dessa Assembleia Constituinte. Tá? O Dom Pedro I não vai aprovar essa Constituição, ela foi até apelidada de Constituição da Mandioca, né? Ela foi rejeitada por ele, depois ele outorgou outra Constituição, mas enfim, o que eu tô mostrando para vocês? Que antes da Guerra da Cisplatina eclodir, né, o Brasil declarou independência e continuou, né, mantendo ali a Cisplatina anexada ao nosso território. E por conta dessa tensão, né, que a gente veio trabalhando aqui desde o século XVII, em 1825 começou a Guerra da Cisplatina, né, gente? A Guerra da Cisplatina, ela começa com a rebelião, né, que eclodiu na própria Cisplatina. Ela foi liderada por Juan Lavaedia, né? O Juan Lavaedia, ele liderou um grupo que ficou muito conhecido na Guerra da Cisplatina, que foi o grupo dos 33 Orientais. E aí eles começaram essa rebelião no ano de 1825, declarando a separação da Cisplatina em relação ao Brasil e se aliando às Províncias Unidas do Rio da Prata, a Argentina. Bom, mas professora, lá no início da aula, a senhora falou, né, que a Cisplatina, ela saiu totalmente independente desse conflito. Como assim ela vai se aliar às Províncias da Prata ali? Como assim ela vai se aliar
e a Argentina. Gente, calma, né? A gente vai terminar agora essa história. Mas por enquanto, né? Por que a gente teve essa aproximação desse grupo liderado pelo Lavalle, né? Por que a gente teve essa aproximação dele em relação à Argentina? Porque a Argentina estava ajudando eles, né? Com material, né? Ajudando com dinheiro. Então, por enquanto, a gente tem essa aproximação desses revoltosos que declararam a separação em relação ao Brasil, se aproximando das Províncias Unidas do Rio da Prata, da Argentina. Então, vamos pensar? Nós temos diferentes objetivos nessa guerra, né? Qual era o objetivo do Brasil? Retomar o controle da Cisplatina, acabar com essa rebelião e continuar do jeito que estava, tá? Bom, as Províncias Unidas da Prata, a Argentina, já pensava diferente, né? A Argentina queria ter o domínio da Cisplatina. Tchau, Brasil, agora esse território vai ficar sob o meu domínio, tá? Bom, as tropas que começaram a rebelião, que é as tropas do Lavalle, dos 33 orientais, eles também queriam continuar anexados à Argentina, tá? Bom, só que aí é que vem um ponto muito interessante dessa guerra, né? Uma parte interessante, uma parte considerável que estava lá na Cisplatina queria independência, gente. Então a gente tem uma população que começa a defender uma pauta muito importante para a Guerra da Cisplatina, que era a independência da Cisplatina. Uma independência, né, que adotasse um modelo republicano. Então a gente tem interesses diferentes perpassando aí pela Guerra da Cisplatina. E aí, gente, você imagina, né, a guerra acontecendo, vocês viram que essa guerra ela começa em 1825, né, porém ela vai ser oficialmente declarada em dezembro de 1825, apesar de ter acontecido conflitos antes, né? Agora sim, na época, como eu mencionei para vocês, o Brasil vivia o primeiro reinado, né? O Dom Pedro I tinha acabado de se tornar imperador, né? O Brasil era um país recém-independente, né? Não tinha essa ideia de nação brasileira constituída como nós temos hoje. Então, foi muito difícil para o Dom Pedro I atuar ali, né? Ele mandou vários militares para a região, né? Foi uma guerra sangrenta, extremamente violenta, né? E alguns historiadores chegaram a apontar que o Dom Pedro I foi muito precipitado, né? Essa ação que ele teve em relação à Cisplatina foi muito precipitada, né? E acabou atrapalhando, né, o cenário do Brasil nessa guerra. Tanto é, gente, que depois que a guerra acabou, em 1828, o Brasil estava numa profunda e grave crise econômica. E essa crise econômica que vai se instalar no Brasil pós-guerra da Cisplatina vai inclusive contribuir para a crise do Dom Pedro I, para a crise do primeiro reinado e para a abdicação dele. Bom, e aí várias batalhas aconteceram, né, sendo a maior parte dessas batalhas de menor escala, tá? Mas aqui eu quero destacar 3 batalhas com vocês. Vou pegar minha colinha aqui, peraí. Bom, a primeira batalha, gente, que a gente tem que destacar é a Batalha do Rincão das Galinhas, tá? A segunda batalha, a Batalha Naval de Juncal, tá? E a terceira batalha que eu quero caracterizar aqui é a Batalha de Ituzaingó. Isso mesmo, tá? Bom, as diversas derrotas, né, que o Brasil sofreu acabou fazendo com que o Dom Pedro I aceitasse a derrota militar, né, assinasse aí um tratado de paz em 1828, encerrando essa guerra, né, abrindo mão do território da Cisplatina. E aí, não pense você que isso foi só para o Brasil não, gente. A Argentina também, né, naquele momento, achou melhor abrir mão dessa possessão, até porque já tinha gastado demais na guerra, né, poderia depois novamente entrar num novo conflito, principalmente com aqueles, né, da população local que defendia a independência. E aí o que aconteceu? Tanto a Argentina, né, as Províncias Unidas do Rio da Prata, quanto o Império do Brasil, que na época era representado pelo Dom Pedro I, ambos então perderam o controle da Cisplatina em 1828. E foi aí, gente, que surgiu a República Oriental do Uruguai, como uma nação independente e republicana. E aí, para a gente finalizar, né, quais foram as maiores e principais consequências dessa guerra para o Brasil? Acho que a maioria delas vocês já sabem, né, que eu falei ao longo da aula, mas vamos relembrar aqui. Primeiro,
a crise econômica, né, gente? Os altos gastos que Dom Pedro I teve com mercenários, né, com tropas nessa guerra, fez com que a gente entrasse numa crise econômica. Claro que esse não é um fator isolado, mas foi um fator que contribuiu de forma decisiva para o agravamento da crise econômica, tá? Na época, a Casa da Moeda emitiu muito papel moeda, emitiu muita moeda, o que ocasionou uma desvalorização da moeda, tá? Outro ponto que a gente tem que lembrar, né, é a própria imagem do Dom Pedro I, que vai ser muito desgastada com esse conflito, né? Ele vai perder, assim, muita popularidade, né? Não só pela crise econômica, né? Como também pelo autoritarismo que ele governava o Brasil. Então, não foi só a Guerra da Cisplatina que contribuiu, né, para o governo do Dom Pedro entrar em crise, mas a gente tem que lembrar dessa guerra como um fator importante nessa crise do primeiro reinado, né? Sem contar que ele governava o Brasil de forma autoritária, ele tinha uma constituição, né, que tinha sido outorgada em 1824, que estabelecia um quarto poder, que era o poder moderador. Então, assim, foi um conjunto de coisas que fez essa popularidade do Dom Pedro I, né, cair. E uma desses pontos aí é a guerra que a gente estudou agora, é a Guerra da Cisplatina. Bom, gente, é isso. A Guerra da Cisplatina, como vocês viram, né, ela tem muitos pontos importantes, né? Você tem que voltar em muitos aspectos da história da região da Bacia Platina para você entender a Guerra da Cisplatina. E eu já vou te dizer outra coisa, tá? Não foi a última guerra que envolveu a Bacia Platina, não, tá? Mas aí é assunto para as próximas aulas. Oi, pessoal, tudo bem? O título dessa aula, Primeiro Reinado, Período Regencial e Contestações do Poder Central. Meu objetivo aqui com vocês é trazer um problema. Eu já sempre menciono que historiador gosta de problema. O que isso significa? Que a gente gosta de questões para responder por meio do estudo da história. Hoje a gente vai trazer um questionamento, uma discussão sobre a independência e sobre o início do período do Império no Brasil. Isso porque quando a gente estuda independência pela primeira vez, a gente fica um pouco com a impressão de que ia ser mais ou menos assim mesmo, que o Império Brasileiro ia começar com Dom Pedro I. Parece que foi tudo muito natural. No entanto, quanto mais a gente estuda história, a gente percebe que as sociedades humanas não são assim. Os processos dependem de disputas e há uma série de incertezas. Hoje a gente vai falar um pouco como é que essa construção do Império do Brasil, ela passou por muitas incertezas e muitos impasses. Não era lógico, por exemplo, que o Brasil ia ficar todo unido em torno da figura de Dom Pedro I. Houve muitas contestações, ou seja, muita gente indo contra a figura do imperador. Vamos ver isso mais de perto? Para começar, aqui no canto esquerdo para vocês, tem uma espécie de uma linha do tempo, só que ao invés de ela estar na horizontal, assim, ela está voltada para baixo. Então, aqui em cima estão os períodos mais antigos e aqui embaixo os períodos mais recentes. Eu destaquei com vocês dois dos períodos do Império Brasileiro. O primeiro reinado, que vai da independência até 1831, quando aconteceu a abdicação de Dom Pedro I, quando Dom Pedro I deixou de ser imperador do Brasil, e o período regencial, que foi de 1831 a 1840. Só faltou aqui o segundo reinado, que seria o outro período do Império Brasileiro que a gente não vai levar em conta na aula de hoje, por isso que não está aqui. A gente vai enfatizar, a gente vai dar destaque a esses dois momentos. Primeira coisa para trazer essa discussão das contestações do poder central é o fato de que muitas resistências surgiram à independência política do Brasil. O que eu quero dizer? Não bastou lá o grito do Ipiranga de Dom Pedro I, uma declaração para Portugal dizendo que o Brasil não era mais colônia, para que essa independência fosse consolidada. A consolidação da independência política do Brasil, ou seja, até o Brasil se tornar mesmo um país independente, dependeu de um processo. Como assim? Primeiro, algumas províncias do norte e do nordeste brasileiro não aceitaram de pronto a independência e resistiram diante do imperador, fazendo com que Dom Pedro I tivesse que mandar tropas e pressionar politicamente a região norte e nordeste do país para garantir a independência brasileira. Então houve uma espécie de um conflito, de uma guerra. Outra coisa é que Portugal só reconheceria a independência do Brasil em 1825, alguns anos depois, né? Só para você ter uma ideia, um outro país, os Estados Unidos, reconheceu a independência do Brasil antes, em 1824. Isso mostra como a independência, ou seja, a separação do Brasil de Portugal,
ela foi um processo que tinha muitas incertezas. Hoje em dia a gente sabe que ele foi adiante, mas naquela época não, poderia não ter ido. Certo? Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar, as resistências ao processo de separação. Depois que, nesse momento em que Dom Pedro I consegue aos poucos ir consolidando o Império Brasileiro, ele faz um outro esforço no sentido de garantir o próprio poder e a Constituição Política Brasileira. Foi a chamada Constituição de 1824. Para você que de repente não está esperto sobre isso, Constituição nada mais é do que o conjunto das leis maiores de um país. O Brasil tem uma Constituição hoje, por exemplo, a Constituição de 1988, que foi o ano que ela começou a valer. Essa aqui é precisamente a primeira Constituição brasileira, 1824, o que mostra que tem um esforço aí do imperador para fundar esse novo país. A gente vai falar um pouquinho mais de perto dessa Constituição agora, porque ela que faz o desenho do governo brasileiro da época. Primeira coisa que a Constituição de 1824 garantia, um regime monárquico. O que isso significa? A figura de um rei, no caso do Brasil, um imperador, que governaria todo o país, né? E o poder estaria na mão dele até ele morrer, passando assim para o filho, né? É assim que funcionam nas monarquias, o poder passa de pai para filho, numa sucessão. Isso foi garantido pela Constituição de 1824. Vale a gente lembrar, por exemplo, que os outros países da América do Sul se tornaram repúblicas, diferente do caso brasileiro, tá? Então, essa afirmação do Brasil como um regime monárquico é importante. Segunda coisa, na Constituição de 1824 foi firmada a confusão, ou seja, a aliança na lei entre a Igreja Católica e o governo. Não existia Estado separado de igreja, Estado laico, como a gente chama. No período do Império, a Igreja Católica fazia parte do governo brasileiro. Inclusive, o governo brasileiro, o Império de Dom Pedro I, sustentava os padres da Igreja Católica, pagava, né, os gastos, o chamado regime do padroado. O que mostra pra gente que esse Império do Brasil nasce com uma forte marca da Igreja Católica. Além disso, a Constituição de 1824 trouxe uma solução de poder criativa e estranha ao mesmo tempo, que foi o chamado poder moderador. Naquela época no mundo estava ganhando força a noção de tripartição dos poderes, que foi inspirada em Montesquieu, um pensador iluminista. Essa tripartição dos poderes dizia que no lugar de ter um imperador que controlasse tudo, fizesse as leis, as executasse e julgasse, o poder deveria ser dividido, tá? Em executivo, que seria o cumprimento das leis, em legislativo, que significaria fazer as leis, e o judiciário, que significaria julgar se as pessoas estão cumprindo as leis. E isso o mundo inteiro estava se transformando dessa forma, em 3 poderes. No Brasil, além desses 3 poderes, existia o poder moderador, que era um quarto poder. Além desses 3 que eu falei para você, um quarto poder que era o próprio imperador. O poder moderador era uma autorização ao imperador de modificar qualquer decisão dos outros poderes. O que eu quero que você observe? Embora houvesse uma Constituição que, em tese, né, em teoria, limitaria os poderes do imperador, com a criação do poder moderador, essa figura, Dom Pedro I, tinha muito, mas muito poder centralizado nas mãos, porque o poder moderador podia modificar quase tudo que o imperador considerava inadequado. No Império Brasileiro, segundo a Constituição de 1824, existia também o que a gente chama de voto censitário. Isso quer dizer que os deputados e os senadores, e também alguns políticos locais, eles eram eleitos pela população. Só que só uma parte da população, a população que tivesse um determinado nível de renda. Isso parece muito estranho para a gente hoje em dia, porque hoje em dia a gente acredita que todo mundo deve ter o direito ao voto. Mas nessa época não era assim que funcionava. Eles achavam que só os proprietários, as pessoas que proprietários de terra, as pessoas que tivessem uma condição um pouco melhor, é que teriam discernimento, teriam cabeça, vamos dizer assim, para decidir quem seriam os governantes. Esse conjunto de características, se a gente observar junto,
né? Ou seja, da centralização do poder na mão do imperador, na mão das elites, porque só os proprietários e quem tivesse renda que votasse, né? Esse poder dado à Igreja Católica, tudo isso contribui para o que a gente chama de um caráter elitista e centralizador dessa Constituição. Ou seja, essa Constituição ela era elitista porque garantia a continuação do poder das elites, sobretudo os fazendeiros, e era centralizadora porque muitos poderes ficavam na mão do imperador. Beleza, então você já entendeu que a Constituição do Estado brasileiro, ou seja, o início da Constituição do Estado brasileiro, ele veio de cima, digamos assim, das mãos do imperador, que fez esforços para centralizar poder na mão dele. A questão é que isso gerou muitos problemas para Dom Pedro I. Um deles foi a Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi quando 3 províncias do Nordeste, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, tentaram se separar do Brasil para fazer uma nova república, adotando a Constituição da Colômbia, que era uma Constituição republicana, inspirada em Simão Bolívar. Por que isso mostra uma relação com a questão da centralização? Porque o principal motivo que gerou essa revolta, que queria a separação do Brasil, é que essas províncias lá do Nordeste queriam um regime que fosse mais descentralizado, que dependesse menos do imperador Dom Pedro I. Mas esse não foi o único problema que Dom Pedro I teve, uma revolta dessa gravidade. Dom Pedro I também entrou numa guerra lá no sul do Brasil, onde hoje é Uruguai, estaria aqui ao sul do Rio Grande do Sul, chamava-se de província cisplatina. Essa província cisplatina, durante o primeiro reinado, se separou do Brasil e se tornou Uruguai. Isso foi uma guerra bastante sangrenta e que gerou muitos gastos para o imperador. Uma derrota no currículo, né, vamos dizer assim, uma derrota para o imperador já foi muito ruim. A popularidade de Dom Pedro I, que era alta no início, porque ele tinha feito a independência, estava aos poucos caindo. Essa situação piorou muito por conta dessa discussão se o poder devia ser centralizado ou descentralizado, mas também pela crise financeira. Só para você ter uma ideia, o principal banco brasileiro dessa época, que era o Banco do Brasil, ele faliu depois da Guerra da Cisplatina. Resultado, Dom Pedro I começa a ser pressionado pelas elites e pelos grupos populares. Com isso, em 1831, pressionado internamente e também com uma pressão externa, porque seu pai, Dom João VI, tinha morrido lá em Portugal, Dom Pedro I abre mão do trono brasileiro, abdica ao trono brasileiro para ser rei de Portugal. Ele deixa de ser Dom Pedro I no Brasil e vai ser Dom Pedro IV, lá para os portugueses. Depois da abdicação de Dom Pedro I, depois que Dom Pedro I deixa de ser rei do Império Brasileiro, inicia o chamado período regencial, que é uma época que o Brasil foi governado por regentes, por políticos de forma temporária, porque o herdeiro do imperador era uma criança. A principal marca do período regencial, segundo os historiadores, são revoltas nas províncias. Por quê? Pela mesma discussão com relação à centralização e descentralização. Só que agora não tinha a figura de um imperador, eram regentes. Então, sustentar que o poder devia ser centralizado era muito mais difícil. Com isso, durante esse período, surgiram várias revoltas no Brasil. Minha intenção aqui não é que você decore esse nome e essas datas. É só você perceber que em vários locais, como a gente vai ver, existe um panorama de contestações desse poder do Império. Vamos junto? Aconteceu, por exemplo, no estado do Pará, a cabanagem, foi uma revolta bastante popular, né? No Piauí e no Maranhão, a balaiada. No estado da Bahia, uma revolta de escravos muçulmanos. Olha que interessante, eles combinaram a revolta contra a escravidão e contra a opressão na Bahia por meio de um alfabeto ligado ao Islã. Olha que interessante. Na Bahia aconteceu também a Sabinada e lá no Rio Grande do Sul a chamada Revolta Farroupilha, que tinha a ver com insatisfações das elites com relação ao preço do charque, a taxa que o governo brasileiro colocava sobre a carne seca, né, que era um produto muito importante nessa província. Qual foi o meu objetivo da aula de hoje? Que você percebesse, ao estudar o início do Império Brasileiro, que o governo do Brasil ele não estava dado, não estava escrito nas estrelas. Ele foi uma construção que foi feita, no caso brasileiro, com a marca da elite, né?
as revoltas que tiveram caráter popular, elas foram violentamente massacradas. Foi por meio desses instrumentos políticos que criou Dom Pedro I e depois se utilizaram os regentes, além da violência e da repressão às revoltas, é que o Estado brasileiro, o governo desse país que estava recém-independente, ele se afirma. Isso vale a pena para a gente perceber como as coisas em história, elas não se explicam, às vezes, de uma forma tão simples, né? A gente tende a achar que o Império ele estava garantido e não é bem assim. Espero que eu tenha ajudado vocês no estudo. Até uma próxima!